Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro para continuarmos a conversar sobre o Inferno de Dante. Hoje nós chegamos ao 11º canto, que não vai ser exatamente uma novidade para todos, porque, de uma certa maneira, nós já conversamos sobre o 11º canto muito antes de chegarmos a ele. Por que digo isso? Porque o 11º canto é o canto em que Virgílio explica a Dante como é a estrutura física do inferno. Eu já havia antecipado, sem todos os detalhes, esta estrutura por uma questão puramente didática, para que, naturalmente, quem não conhecesse ainda a obra, quem não tivesse uma visão do todo, pudesse saber mais ou menos como era organizado o inferno, porque isso, naturalmente, facilita a compreensão. Mas, para o leitor comum, que pega a obra e segue-a desde o início, será somente aqui no canto 11 que o leitor vai descobrir como é estruturado, como é organizado o inferno. E assim também, na ficção poética, é somente aqui que Dante descobre como é organizado o restante do inferno. Já passados 6 círculos, que nós temos aqui na nossa representação gráfica ali, né? Nós temos, justamente, como vocês já sabem, o inferno, que é essa cavidade em formato de cone invertido, que se abre sob a cidade de Jerusalém, mas naturalmente extrapola as fronteiras de Jerusalém pela amplitude, e nós temos então ali o anti-inferno, depois o rio Aqueronte, o primeiro círculo, que é o limbo, depois o segundo, onde estão as almas dos luxuriosos, depois os gulosos, os avaros e pródigos, os iracundos, a cidade de Dite, e o sexto círculo, onde estão os heréticos. Então, até aqui, Dante já conhecia, por experiência, porque passou por todos esses círculos, naturalmente. E aqui, quando Dante e Virgílio estão deixando o círculo dos heréticos, eles são obrigados a parar. Eles não conseguem prosseguir. Para quem não leu, nós já vamos ver por quê. E então aqui, quando eles são obrigados a parar, para não perder tempo, Virgílio vai explicar a Dante como é estruturado o restante do inferno. Então aqui nós temos, vocês já viram esse gráfico, quando nós comentamos o terceiro canto, a organização física do inferno é uma projeção que Dante faz de um ordenamento moral que Dante retira da Ética de Aristóteles, que ele conhece através do comentário de Tomás de Aquino. Mas é claro que Dante não faz recorta e cola diretamente, né? Dante dá o seu toque pessoal a essa estrutura que ele imagina a partir da Ética de Aristóteles. Então, o seu ordenamento ético-moral é aplicado a um modelo que Dante extrai da mitologia e da literatura antigas. Ele reaproveita paisagens, personagens, situações, guardiões, seres monstruosos, demônios. Dante aproveita todo esse patrimônio imagético, principalmente, para enriquecer a sua versão do inferno. Então, como é ordenado o inferno? Como eu disse, a partir da Ética de Aristóteles, via São Tomás de Aquino, porque Dante conhece o texto da Ética a partir do comentário de Tomás de Aquino. Bom, segundo esse ordenamento ético-moral,
Os pecados são ordenados ou subdivididos segundo 3 tendências ao mal ou 3 disposições que ao céu não agradam ou que o céu não quer, como dirá Virgílio no canto 11. Quais são essas 3 tendências? A incontinência, a violência e a fraude. Numa ordem progressiva de gravidade. A incontinência é a categoria menos grave dos pecados, porque ela é basicamente uma exacerbação dos instintos naturais. Então, nestes pecados de incontinência, como vocês já sabem, estão a luxúria, a gula, a avareza, a ira, segundo alguns, a assídia, a inveja e a soberba. Mas aí é uma questão de interpretação, não há unanimidade. A segunda categoria de pecados é a categoria da violência. Então, nesta categoria, há uma subdivisão em 3 subcategorias, porque a violência pode ser realizada contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus. E aí, essa violência contra Deus também acaba, de uma certa maneira, se subdividindo em especificamente contra Deus, contra a natureza e a arte. E depois, a terceira categoria de pecados, a mais grave de todas, é a fraude, que também se subdivide em fraude comum e traição. Nós vamos ver no detalhe as categorias da violência e da fraude, porque Virgílio vai explicar isso a Dante neste canto. Há uma gravidade progressiva dos pecados à medida em que são envolvidos os sentidos ou o instinto, a vontade e a inteligência. E o metro para medir a gravidade desses pecados, então, vai ser o livre-arbítrio, a capacidade de escolha do indivíduo em praticá-los ou não. Quanto mais envolvida a faculdade do a faculdade da inteligência, ou seja, o livre-arbítrio, torna essa escolha como dizer, muito mais grave do que os pecados que são cometidos sem uma intencionalidade. Por isso a fraude é o mais grave dos pecados. Ficam de fora deste ordenamento específico, baseado na ética de Aristóteles, os ignavos, os tíbios, aqueles que não são nem frios nem quentes, que não são nem merecedores do paraíso e nem maus o suficiente para serem acolhidos no inferno, são aqueles que são as vítimas ou objetos do desprezo absoluto, desprezo universal, tanto do céu quanto do inferno. Então esses são os ignavos, os que ficam fora ainda do verdadeiro inferno, no ante-inferno. E estão fora também deste ordenamento os heréticos e os espíritos que estão no limbo, que são os espíritos que mereceriam ser salvos, mas não podem sê-lo porque não foram batizados. Nós veremos, então, logo após a leitura do canto, no detalhe, os versos do canto 11 e as explicações de Virgílio sobre este ordenamento moral que determina a estrutura física do inferno, logo após a leitura. Então, agora, eu peço à professora Pauleta que nos presenteie com a leitura desses versos de Dante. In sull'estremità d'un'alta ripa che facevan gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa. E quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo indietro ad un coperchio,
d'un grande avello, ov'io vidi una scritta che dicea: Anastasio Papa guardo, lo qual trasse fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che s'ausi un poco in prima il senso al tristo fiato, e poi noi fia riguardo. Così il maestro, e io, alcun compenso, dissi lui, trova che il tempo non passi perduto, ed egli, vedi, c'acciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, cominciò poi a dir, son 3 cerchietti di grado in grado, come quei che lassi. Tutti son pien di spirti maladetti, ma perché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista, ingiuria il fine, ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uom proprio male, più spiace a Dio, e però stan di sotto li frodolenti, e più dolor li assale. Di violenti il primo cerchio è tutto, ma perché si fa forza a 3 persone, in 3 gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si pone far forza, dico in loro e in lor cose, come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose. Onde omicide ciascun che malfiere, guastatori e predon, tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. Puote omo avere in sé man violenta e nei suoi beni, e però nel secondo giron convien che senza pro si penta. Qualunque priva sé del vostro mondo, vi scazza e fonde la sua facultade e piange là dov'esser de giocondo. Puossi far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade, e però lo minor giron suggella del segno suo e soddoma e caorsa, e chi spregiando Dio col cor favella. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida e in quel che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par ch'incida pur lo vinco d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor s'obblia che fa natura, è quel che poi aggiunto di che la fede spezial si cria. Onde nel cerchio minore, ov'è il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. E io, maestro, assai chiara procede la tua ragione e assai ben distingue questo baratro e il popol che possiede. Ma dimmi, quei della palude pingue che mena il vento, che batte la pioggia e che si incontran con sì aspre lingue, perché non dentro dalla città roggia sono ei puniti, se Dio li ha in ira? E se non li ha, perché sono a tal foggia? Ed egli a me, perché tanto delira, disse, l'ongegno tuo da quel che sole, over la mente dove altrove mira. Non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica pertratta le 3 disposizion che il ciel non vuole, incontenenza, malizia e la matta bestialitade? E come incontenenza men Dio offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di fuor sostengon penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché m'è incrucciata la divina vendetta li martelli. O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi, che non men che saver dubbiar m'aggrata. Ancora indietro un poco ti rivolvi, diss'io, laddove di cusura offende la divina bontade e il groppo solvi. Filosofia, mi disse, a chi la intende, nota, non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte. E se tu ben la tua fisica note, tu troverai, non dopo molte carte,
che l'arte vostra quella, quanto pote, segue, come il maestro fa il discente, sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote. Da queste due, se tu ti rechi a mente lo Genesi dal principio, convene prender sua vita e avanzar la gente. E perché l'usuriere altra via tene, per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi chin altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace, che i pesci guizzan su per l'orizzonta, e il caro tutto sovra il corro giace, e il balzo via là, oltre si dismonta. Ok, muito bom, muito bem, obrigado, Pauleta. Prego. Aqui nós temos então, como sempre, uma ilustração do Gustave Doré, em que nós temos Dante e Virgílio se protegendo ali atrás do sepulcro do Papa Anastácio I, e ao lado direito nós temos a mesma cena vista por um outro artista, representada pelo Baccio Baldini, também uma incisão, assim como a de Doré, né, esta aqui de 1481, né, do Doré do século XIX. Sobre a extremidade de uma alta escarpa de grandes pedras quebradas em círculo, chegamos sobre uma mais cruel massa. E aqui, então, esse aqui significa entre o sexto e o sétimo círculo. Na verdade, ainda no sexto, mas já deixando este círculo para descer até o sétimo. Mas eles não conseguem prosseguir na sua descida. Por quê? E aqui, pelo horrível excesso do fedor que o profundo abismo emana, nos encostamos atrás de uma lápide de um grande túmulo, onde vi uma escrita que dizia: Anastácio Papa Guardo, o qual tirou Fotino da via direita. Então, eles não conseguem prosseguir porque lá debaixo do inferno profundo vem um mau cheiro terrível, um horrível excesso de fedor, como diz Dante nos seus versos, de modo que eles são obrigados a parar. E eles param justamente atrás da lápide, eles se protegem de uma certa maneira desse bafo que vem de lá de baixo, atrás da lápide do túmulo do Papa Anastácio, que é considerado também um dos heréticos. E aqui a referência a quem o teria convencido dessa heresia. Fotino. Não há muitas notícias sobre esse bispo, esse diácono de Tessalônica, da igreja oriental, a igreja cristã oriental, mas as poucas notícias que tem dizem que ele foi a Roma para tentar negociar com o Papa Anastácio II. Eu acho que eu falei Anastácio I antes, mas enfim, Anastácio II, para tentar negociar com o Papa Anastácio II uma reconciliação das duas igrejas, da igreja romana e da igreja oriental, que tinha sede em Constantinopla. Ambos, aparentemente, conversaram de uma maneira bastante civilizada, o que levou as alas mais radicais de ambas as igrejas a condenarem os dois por heresia. Porque é claro que a tolerância não era digamos assim, um aspecto muito desenvolvido da cultura medieval em geral, quando se tratava de religião. Então aqui nós temos este último herético apontado por Dante, que é o Papa Anastácio II. A confusão que muitas vezes acontece, e que alguns estudiosos de Dante dizem, inclusive, que Dante havia cometido havia se confundido dessa maneira, é porque
O imperador do Império Romano do Oriente, nesse momento, era Anastácio I, e o Papa aqui era Anastácio II. Mas pelas datas, necessariamente, se foi esse diácono Fotino de Tessalônica, ele negociou com o Papa Anastácio II. O Papa Anastácio I havia morrido 100 anos antes. Então, eles são obrigados a parar aqui. E Virgílio diz: o nosso dever convém retardar até que se acostume um pouco o sentido ao triste bafo, e tanto não nos incomode. Assim o mestre, e eu, algum proveito, disse a ele, acha que o tempo não passe perdido. E ele, vê que é isso penso. Então veja que Dante aqui, não muito educadamente, pede a Virgílio que encontre algo de útil para que eles não percam tempo, já que eles têm que parar ali e ficar por um tempo indeterminado, sem poder prosseguir na descida. Então, Virgílio, como mestre, deve encontrar, deve escogitar algo para que eles utilizem bem esse tempo em que estão impedidos de continuar. E Virgílio, com mais classe do que Dante, porque Dante é não exatamente educado quando pede a Virgílio, algum proveito acha que o tempo não passe perdido. É uma frase meio forte de Dante, não exatamente mal educada, mas também não muito delicada. E Virgílio responde primeiro um pouco seco, fazendo com que Dante entenda que ele já havia pensado nisso. E a prova de que ele já havia pensado nisso é que ele começa a explanar imediatamente o tema, sem parar para pensar ou para organizar os pensamentos. Já havia feito isso. E aí ele começa então a explicar como é a estrutura física do inferno, que, como nós já sabemos, deriva de um ordenamento ético-moral da ética de Aristóteles, no comentário cristianizado, por assim dizer, de Tomás de Aquino. Virgílio diz então: filho meu, dentro dessas rochas, começou então a dizer, há 3 círculos de grau em grau, como aqueles que deixas. Então, estão deixando o 6º círculo e há 3 novos círculos abaixo. Então, são 9 círculos. Todos estão cheios de espíritos malditos, mas para que depois te baste só a vista, entende como e por que são construídos. Virgílio, então, decide explicar a Dante não somente a estrutura, o como, mas também o porquê. O fundamento dessa estrutura física. De toda malícia que ódio no céu conquista, injúria é o fim. E todo fim consegue com força ou com fraude alguém contrista. Bem, então, de toda malícia, e aqui malícia é entendido como ato mal, ato de natureza má. De toda malícia, então, de todo ato, e não é só intenção, não é só pensamento, não é só sentimento, é ato. Então, de toda malícia, injúria é o fim. E injúria aqui é entendido no sentido que davam os latinos já a palavra. A injúria é a violação da norma jurídica. Violação da norma jurídica. E como o fim do direito é promover o bem de todos e de cada um, a finalidade da norma jurídica, então, é impedir o dano, o prejuízo a todos. Então, aqui a violação da norma jurídica se dá quando se causa dano, quando se causa prejuízo. Por isso, Dante diz que a injúria é o fim de todo ato de natureza má. Então, é o ato que causa dano
a outrem. E esse dano a outrem se provoca, se realiza através ou da força, ou seja, da violência, ou da fraude, do engano. Então, Virgílio começa do princípio geral da coisa. De todo ato de natureza má, o fim é o dano a alguém. Esse dano pode ser realizado ou através da força, da violência, ou através do engano, da fraude. Mas, porque fraude é só do homem mau, mais desagrada a Deus, e por isso estão abaixo os fraudulentos, e mais dor o aflige. Fraude, naturalmente, é algo que é planejado, que é pensado, que é calculado. Portanto, é o uso da faculdade da inteligência, que é o dom maior que Deus deu aos humanos, e que só os humanos têm. Então, o uso desse dom especial que diferencia os seres humanos dos outros animais, para realizar o mal, é uma ofensa maior a Deus do que a violência ou do que a incontinência. De violentos é o primeiro círculo todo. Então, aqui o primeiro círculo, naturalmente, Virgílio está indicando a Dante os 3 círculos que estão abaixo deles. Como eles estão no sexto, na saída do sexto, então este primeiro que ele diz, na verdade, é o 7º. Então, de violentos é o primeiro círculo todo. Mas porque se exerce sobre 3 pessoas, em 3 giros é dividido e construído. A Deus, a si, ao próximo se pode cometer violência. Digo, a eles e suas coisas, como ouvirás com aberta razão. Então aqui só um esqueminha que eu fiz do lado ali, né? A violência pode ser exercida contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo, ou suas coisas. Contra o próximo, que é a primeira categoria da violência que Virgílio aborda. Como se dá a violência contra o próximo? Morte por força e feridas dolorosas ao próximo se dão, e a seus bens, ruínas, incêndios e roubos danosos. Então, que ruínas é, naturalmente, a destruição do patrimônio que se torna ruína. Pelo que, homicidas e os que malferem, vândalos e depredadores, todos tormentam o primeiro giro em diversas esquadras. Homicidas, agressores, vândalos e depredadores. Aqui os que malferem, que eu coloquei ali na explicação ali do lado como agressores, malferem porque são aqueles que ferem de uma maneira não legal, de uma maneira não regulada, não normatizada, fora da norma. Porque, naturalmente, que em duelo ou em batalha, ferir é legítimo. Então, aqui os que malferem são aqueles que ferem em uma situação em que não está previsto o combate. Então, são os agressores. Depois, a violência contra si mesmo. Pode o homem ter contra si mão violenta e contra seus bens. E por isso, no segundo giro, convém que em vão se arrependa aquele que se priva do vosso mundo, ou seja, aquele que se suicida, aposta e perde sua propriedade e chora lá onde deveria ser alegre. Então vejam aqui os suicidas e os dilapidadores do próprio patrimônio, que se diferenciam dos esbanjadores que estão lá junto com os avaros. Vocês devem lembrar, né? No quarto círculo, os avaros e os pródigos ou esbanjadores. Aqui os dilapidadores do próprio patrimônio se diferenciam dos avaros ou avarentos, mais por uma questão de abrangência ou de intensidade do que de natureza do pecado. Porque estes
que são aqui os dilapidadores do próprio patrimônio, também esbanjam os bens que a providência divina, que a fortuna, como vocês devem lembrar, uma inteligência angélica que distribui os bens aos seres humanos, a inteligência angélica, então, da fortuna, atribuiu determinados bens a todos os seres humanos. E estes que são os dilapidadores do próprio patrimônio, não só esbanjam esses bens, mas apostam, perdem no jogo, ou, de alguma outra maneira, perdem, prejudicando não só a eles mesmos, mas a todos aqueles que deles dependem. Família, empregados, servos, enfim, colaboradores. Então aqui, os dilapidadores estão no inferno mais profundo porque esse pecado é entendido como uma violência contra si mesmo, e não simplesmente uma disposição, uma disposição sem medida dos próprios bens. Aqui é um prejuízo maior. Pode-se cometer violência contra a deidade, com o coração negando e blasfemando-a, e desprezando a natureza, sua bondade. E por isso o menor Giro sigila com sua marca Sodoma e Caor, e quem, desprezando Deus no coração, blasfema. A violência, então, pode ser contra o próximo, assassinato, homicídio, e violência, agressão ou violência contra o patrimônio. Pode ser violência contra si mesmo, suicídio ou dilapidação do próprio patrimônio, e pode ser violência contra Deus, diretamente, a blasfêmia, contra a natureza, a sodomia, e contra a arte. Arte aqui entendida como atividade racionalmente ordenada, ou seja, atividade produtiva, trabalho. Então, violência contra a arte é a usura. Mais para frente, Virgílio vai explicar melhor isso. Aqui eu fiz um pequeno esquema para sintetizar, para resumir. Então, este círculo da violência, né? O sétimo círculo, nós temos aqui uma visão parcial daquele esquema gráfico geral do inferno, em que nós temos aqui, logo depois do sexto círculo, onde estão os heréticos, uma ravina, que os poetas vão ter que descer, e depois o sétimo círculo, subdividido em 3 círculos menores, né? Ali onde estão os violentos contra o próximo, que nós vamos ver no próximo canto que estão mergulhados no rio Flegetonte, que é um rio de sangue fervente, muito adequado aos violentos, é um rio de sangue fervente. Depois, os violentos contra si mesmo, que estão numa criação genial de Dante, um dos meus cantos preferidos da comédia, os suicidas estão ali numa selva, e depois os violentos contra Deus, natureza e arte, que estão num areião quente. Sim, enfim. Então aqui o esquema de síntese é esse, né? A violência pode ser contra o próximo, morte, ferimentos, roubos, danos ao patrimônio. Contra si mesmo, suicídio, dilapidação do próprio patrimônio. Contra Deus, blasfêmia. Contra a natureza, sodomia. Contra a arte, usura. E depois Virgílio passa a explicar sobre o último círculo, os 2 últimos círculos do inferno, a última categoria de pecados, que é a fraude. Ele diz então: a fraude, em que toda consciência se ofende, pode se usar contra aquele que confia e contra aquele que confiança não tem.
Este modo último é evidente que agrida somente o vínculo de amor que cria a natura. Por isso, no círculo segundo se encontra hipocrisia, lisonja quem enfeitiça, falsidade, ladronagem, simonia, cafetãos, trapaceiros e tal carniça. No original soa muito melhor, naturalmente, mas é uma criação muito interessante de Dante, este terceto que tem praticamente só palavras que indicam diretamente os pecados ou os pecadores. Muito interessante a maneira como Dante resume os fraudulentos aqui. Então, Virgílio diz que a fraude pode ser contra quem confia no fraudulento ou contra quem não confia. E no círculo segundo, o segundo, relembro, após o sexto. Então, no círculo oitavo, estão aqueles que cometeram a fraude comum, ou seja, aqueles que enganaram pessoas que não tinham um motivo especial para confiar no fraudulento. No outro modo, então, o outro modo é na fraude contra quem não confia. Desculpem, contra quem confia. No outro modo, o amor se esquece criado pela natureza e o que é acrescentado pelo que a fé especial se cria. Então, esse outro modo, que é a fraude cometida contra alguém que tinha um motivo especial para confiar no fraudulento, é naturalmente muito mais grave, porque isso não é simples fraude, isso é traição. Então, aquele que engana alguém que deveria, que ele deveria proteger ou que ele deveria, com o qual ele deveria ter uma relação mais forte, uma relação de confiança, uma relação afetiva, ou pelo menos uma relação moral, uma relação ética. Naturalmente, isso é muito mais grave, quem trai alguém dessa maneira. O que Virgílio diz aqui? Que, em geral, todos os seres humanos são ligados por uma relação fraternal. Somos todos iguais, somos todos irmãos diante de Deus. Então, há uma relação de amor fraterno que liga todo ser humano a todo outro ser humano. Então, essa é o primeiro amor criado pela natureza, como Virgílio diz aqui em cima. Além desse amor natural criado pela natureza, pelo fato de que somos todos humanos e compartilhamos todos deste mundo, desta mesma situação, em muitos casos, e isso é natural nos seres humanos, cria-se um amor, como dizer, que vai além do amor que liga todos os seres humanos. Esse amor é o amor familiar, então a relação de parentesco, o amor que se cria entre um benfeitor e um beneficiado, o amor que se cria entre compatriotas. Então, o amor à pátria une esses indivíduos de uma maneira diferente do que um cidadão de uma pátria e outro cidadão de outra pátria. Enfim, há várias relações que estabelecem um amor adicional a esse amor que a natureza criou entre todos os seres humanos. Então, quando se trai esse amor, quando se rompe essa relação
adicional de amor, isso é muito mais grave do que qualquer outro pecado. Por isso, no círculo menor, onde está o ponto do universo em que Dite se assenta, todo aquele que trai em eterno é consumido. Então aqui está a representação dos pecadores que enganam os outros, que usam a inteligência para realizar o mal, para tirar proveito da situação, para teoricamente fazer um bem a si mesmos, fazendo mal aos outros. Então aqui estão, no 8º círculo, os fraudulentos comuns. Quem são? Os sedutores e rufiões, os aduladores, os simoníacos, os magos e adivinhos, os trapaceiros, os hipócritas, os ladrões, os conselheiros de fraude, os semeadores de discórdias ou cismas, os falsários. Então esses são todos aqueles que enganam outras pessoas com o fim de obter lucro, obter vantagem, obter poder, obter, enfim, uma situação melhor para eles, prejudicando os outros. E no último dos círculos, a traição. Dante divide esse círculo da traição em 4 subseções, que são os traidores dos parentes, que estão nessa região chamada Caína, naturalmente vem de Caim, que matou Abel, os traidores da pátria, que estão na seção chamada Antenora, o nome provém do troiano Antenor, que na obra de Homero, na verdade, não era um traidor, era um ancião sábio que até que não queria a guerra. Ele propõe a diplomacia, o diálogo para tentar resolver a questão e propõe que se restitua, que se devolva Helena aos gregos. Então, por causa dessa posição diferente dele, que não queria a guerra, ele acabou sendo mal interpretado pelos imitadores de Homero e por muitos outros poetas. Depois ele é transformado num traidor. Então existia a versão de um Antenor traidor da pátria, quando na verdade na obra de Homero não é assim que ele aparece. Depois os traidores dos hóspedes, que estão na região chamada Ptolomeia, que aqui vem do irmão da Cleópatra, o Ptolomeu, que quando Pompeu perdeu a batalha para César e fugiu e acabou se refugiando no Egito, Ptolomeu o fez decapitar, acreditando com isso fazer uma ação que agradasse César. César, na verdade, ficou furioso por causa disso, mas, enfim, o exemplo é o que vale aqui para Dante. Então, Ptolomeu como um péssimo anfitrião. E os traidores dos benfeitores, que estão na última seção do inferno, que é a seção chamada Judeca, naturalmente nomeada a partir de Judas, o traidor por antonomasia. Então aqui está a constituição física dos 2 últimos círculos do inferno. Os fraudulentos comuns, aqueles que enganaram quem não confiava neles, e os traidores, aqueles que enganaram quem confiava neles. E Dante, então?
E eu, mestre, assaz clara procede a tua razão, e assaz bem distingues este báratro e o povo que ele possui. Mas diz-me, aqueles do pântano sujo, os que levam o vento e que bate a chuva e que se encontram com tão ásperas línguas, por que não dentro da cidade ardente são punidos, se Deus os tem em ira? E se não os tem, por que estão daquele jeito? Então a dúvida de Dante, que é uma dúvida bem razoável, porque Virgílio começou a explicação a partir daquele ponto em que os dois poetas se encontram nesse momento, que é na saída do círculo sexto. Virgílio, naturalmente, considerando que Dante já conhece por experiência os círculos anteriores, explicou apenas sobre os três últimos círculos, sétimo, oitavo e nono. Mas Dante pergunta, aqueles do pântano sujo, ou seja, os iracundos, talvez aqui juntos os soberbos, os invejosos, etc. Os que levam o vento, os luxuriosos, os que batem a chuva, os gulosos, e os que se encontram, quer dizer, se batem e se insultam com tão áspero linguajar, os avaros e esbanjadores. Então, Dante quer saber por que essa diferença entre aqueles que se encontram acima, fora da cidade de Dite, e estes que se encontram dentro da cidade de Dite, o alto inferno e o baixo inferno. Claro que a maneira como Dante pergunta vai permitir a Virgílio uma resposta um pouco mais áspera, mas o que Dante quer saber, efetivamente, é a diferença entre aqueles que estão no alto inferno, fora da cidade de Dite, no baixo inferno, dentro da cidade de Dite. E Virgílio vai dizer, por que tanto delira, disse o engenho teu, diferente do que costuma? Ou então a mente em outro lugar mira? Então, por que tanto delira? Delira no sentido de desvia, né? O verbo delirar vem já no latim, né? A lira é o sulco que o arado faz no chão. Então, delirar quer dizer sair daquele sulco, então desviar. Então, Virgílio, por que tanto delira o engenho teu? E ainda faz um elogiozinho, né? Diferente do que costuma. Ou então, a mente em outro lugar mira, quer dizer, ou então você não estava prestando atenção no que eu estava dizendo, você estava pensando em outra coisa enquanto eu estava explicando, né? É isso que Virgílio vai dizer. E aí Virgílio faz a referência à ética do Aristóteles. Não te lembras daquelas palavras com as quais a tua ética trata das três disposições que o céu não quer? Então vejam, que Virgílio sabe ser ácido também quando quer. Naturalmente, Virgílio domina o discurso. Então, quando ele diz aqui a tua ética, o que ele quer dizer, naturalmente, não é uma ética escrita por Dante, mas é uma ética estudada por Dante. A tua ética no sentido, você já estudou muito a ética do Aristóteles através do comentário de Tomás de Aquino, mas estudou muito, então deveria saber de cor. Isto lembra aquele mesmo discurso de Virgílio lá na primeira margem do Aqueronte, quando Dante não percebe que a situação daquelas almas que estão ali esperando para serem levadas para outro lado é exatamente como Virgílio havia descrito na Eneida. E Virgílio diz então a Dante, você verá quando chegarmos à margem do Aqueronte. Então, é uma resposta não assim exatamente direta, mas é explícita na sua contenção. Tanto lá quanto aqui. Quando ele diz a tua ética, é a mesma coisa que quando ele diz lá, você parece que nunca leu outra coisa na vida que não tenha sido a Eneida. Então você devia saber de cor a Eneida. Como é que não lembra dessa cena? E aqui ele diz a tua ética, você deveria conhecê-la perfeitamente bem. Porque você é um estudioso da obra de Aristóteles
via Tomás de Aquino. Então ele diz lá, na ética, Aristóteles distingue as 3 disposições que o céu não quer: incontinência, malícia e a louca bestialidade. E esta é uma maneira diferenciada, naturalmente, de dizer violência. E como a incontinência menos ofende Deus e menos a reprovação recebe. Então, o que ele está querendo dizer aqui, de modo geral e mais objetivo, as culpas não são iguais. Né? Não são iguais. A incontinência ofende menos Deus porque não envolve a razão, não envolve a consciência. É, como eu já disse, uma incapacidade de conter os instintos naturais. E a incontinência, mais do que uma tendência a praticar o mal, é uma tendência a não praticar o bem. A incontinência é mais isso, uma tendência a não praticar o bem para os outros. É uma tendência a satisfazer os próprios desejos sem a intenção de realizar o mal contra os outros. A luxúria, a gula, a avareza, a heresia, não são disposições a realizar o mal contra os outros, mas assim a satisfazer os próprios prazeres, os próprios desejos. Então a diferença também da categoria de incontinência em relação às outras é que a incontinência não é exatamente essa tendência a praticar o mal contra os outros, e sim a satisfazer os próprios desejos. Enquanto a violência e a fraude são disposições ativas a praticar o mal contra os outros. Então é isso, as culpas não são iguais, mas são tão mais graves quanto mais participa a razão. Então, tendo a vontade, tendo a consciência e tendo a premeditação, a intencionalidade. É isso que Virgílio está dizendo aqui. Por isso, as culpas dos incontinentes são muito menos graves do que as culpas dos violentos e dos fraudulentos. Porque estes 2 últimos decidem praticar o mal. É uma escolha. Então, eles usam a faculdade do livre-arbítrio que Dante descobrirá mais adiante, que é o maior dom que Deus deu aos seres humanos. Então, usam o livre-arbítrio para escolher conscientemente praticar o mal. Se tu refletes bem sobre essa sentença e trazes à memória quem são aqueles que lá em cima sofrem a penitência, tu verás bem por que destes cruéis estejam separados e por que menos cruenta a divina vingança os martele. Então, é isso, né? Aquilo que eu acabei de dizer é o que Virgílio está dizendo a Dante aqui. Ó sol que sanas toda a vista turbada, tu me contentas tanto quando me esclareces, que não menos do que saber, duvidar me agrada. Dante diz que, de uma maneira bastante bonita, bastante interessante aqui, talvez até para se retratar um pouco diante do mestre, que as explicações de Virgílio são tão bem feitas, tão completas, tão satisfatórias, que para ele ele fica quase mais contente de ter dúvidas do que de ter as respostas, porque cada dúvida enseja uma nova resposta de Virgílio. E aí ele vai dizer: ainda um pouco atrás volta, disse eu, lá onde dizes que usura ofende a divina bondade, e o nó desata. Então Dante não entendeu exatamente quando, lá na explicação de Virgílio, ele diz que a usura é um pecado contra Deus. Não diretamente Deus, porque ele divide lá, né? Deus, natureza e arte.
mas natureza e arte estão ligadas a essa categoria, né? Pecado, a violência contra Deus. E Dante não entende por que a usura é um pecado contra Deus e não contra o próximo. E aí Virgílio volta a Aristóteles. Filosofia, me disse, a quem a entende, nota, não em uma única parte, como a natureza o seu curso prende do divino intelecto e da sua arte. Então, a filosofia de Aristóteles, em várias partes, não em uma única parte. Então, para quem leu mais do que só as primeiras páginas, a filosofia de Aristóteles diz que a natureza prende o seu curso, ou seja, a natureza é fruto do intelecto divino e desenvolve a sua atividade a partir da atividade do intelecto divino. Aqui a arte vale atividade. E se tu bem a tua física recordas, tu encontrarás, não depois de muitas páginas, que a vossa arte, aquela, o quanto pode, segue, como com o mestre faz o discente, assim que a vossa arte de Deus quase é neta. Então, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a natureza, criada diretamente por Deus, é como se fosse filha de Deus. E a atividade humana é derivada da natureza, né? A arte humana é derivada da natureza. Todo o trabalho que o homem faz, todas as atividades racionalmente organizadas que faz para modificar a natureza, para trabalhar com a natureza, para plantar, para colher, enfim, toda atividade organizada que o homem faz a partir da natureza, ele tira o modelo da própria natureza. E por isso a natureza é como se fosse neta de Deus. Deus criou a natureza molda o homem. Então, é como se a natureza fosse filha de Deus. Dessas duas, se tu trazes à memória o Gênesis, no princípio, é preciso levar sua vida e avançar a gente. Então, no Gênesis, Deus estabelece que depois da expulsão do paraíso, os seres humanos devem trabalhar para viver. É isso que ele diz ali. No Gênesis, no princípio, é preciso levar sua vida e avançar a gente. Trabalhar para poder se desenvolver. E porque o usurário tem outro método, em si a natureza e a sua seguaz despreza, visto que em outra coisa espera. Então, todo o conceito aqui é, resumidamente isso. A natureza é filha de Deus, criada por Deus. A arte humana deriva da natureza, é como se fosse neta de Deus. E somente a natureza e a arte, a atividade humana de trabalho legítima, são meios de produção. E o usurário, ou seja, o agiota, não trabalha. Ele vive do trabalho dos outros. Ele empresta a juros altos e vive do trabalho dos outros. Ele se apropria do resultado do trabalho dos outros. E assim ele empresta dinheiro, recebe mais do que emprestou, e aí tem mais dinheiro para emprestar para outros, e assim por diante. Então ele faz com que o dinheiro se multiplique. E aí Dante entende que ele está vendendo, muitas vezes, a mesma coisa. Ele não trabalha. Assim é visto, não só por Dante. Vejam que esta aqui é uma questão, a questão da usura é muito séria na Idade Média. Praticamente todas as cidades, em todos os países, têm leis muito rígidas contra a usura. Porque a igreja criticava
fortemente a agiotagem, o empréstimo de dinheiro a juros, porque eles entendiam justamente dessa maneira que eu acabei de dizer, né, que isso não era trabalho, né, eles não tinham muito a ideia do capital, não tinham, aliás, não tinham mesmo, né, a ideia do capital que pode gerar mais lucro. Então, a única fonte legítima de ganho é o trabalho. E o usurário, na concepção deles, não trabalha, vive do trabalho dos outros. Portanto, despreza o trabalho, desprezando o trabalho, despreza a natureza e despreza o preceito religioso estabelecido segundo a religião cristã, estabelecido diretamente por Deus. Do suor do teu rosto comerás o pão. Então, quer dizer, você tem que trabalhar para comer, tem que trabalhar para viver. Quem não trabalha, não merece. Então, a usura era algo combatido na teoria, combatido fortemente pela igreja e por praticamente todos os governos de todas as cidades da Europa cristã. Havia leis realmente muito rígidas contra isso. Na prática não era bem assim. Havia uma prática mesmo de empréstimo de dinheiro, da prática da usura muito difundida. E, inclusive, o pai de Dante é suspeito de ter sido um usurário. Não há prova disso, mas alguns comentadores mais, não sei se mais corajosos ou mais maldosos, apontam o pai de Dante como um usurário, como um agiota. Não há certeza nenhuma disso, é apenas um comentário que alguns comentadores lá do século XIV ainda fizeram. Depois, alguns costumam repetir isso. Não há documento nenhum. Bom, e aqui nós chegamos já ao fim deste canto, que é um canto bastante curto, em que Virgílio considera encerrado o discurso sobre a constituição física do inferno, sobre o pecado da usura, porque a usura ofende, é uma violência contra Deus e não contra o próximo. E aqui ele vai dizer então: mas segue-me agora que ir me apraz, que os peixes saltam sobre o horizonte e o carro todo sobre o coro jaz, e o salto lá longe está para descer. Então, eles já se acostumaram, se habituaram, o mínimo necessário, pelo menos, aquele mau cheiro terrível que emana lá dos círculos mais profundos do inferno. Virgílio considera, pelo menos, que eles já podem prosseguir, então já se acostumaram um pouco a este mau cheiro. E Virgílio diz também, como Virgílio estará sempre preocupado com o tempo, que os peixes saltam sobre o horizonte. Então, os peixes, naturalmente, a constelação de peixes já aparece no horizonte. Isso significa que são cerca de 4 horas da madrugada. E o carro, a ursa maior, está se pondo a noroeste. Então, os peixes de um lado, a ursa maior está lá do outro lado, já se escondendo, já se pondo a noroeste, região de onde sopra o vento maestrale, chamado aqui por Dante de coro. E o salto lá longe está para descer. Então, eles ainda têm que caminhar um bom pedaço até chegar àquela ravina que vai levá-los ao sétimo círculo. E aqui se encerra o canto. Como eu disse antes, este é um canto de revisão praticamente daquilo que nós já havíamos conversado em cantos anteriores, especialmente no terceiro, porque
Aqui Virgílio dá alguns detalhes, né, da configuração física do inferno, e nós sabemos um pouco mais como são organizados o sétimo, o oitavo e o nono círculos. Mas não há nada de especialmente novo neste canto, para nós que já havíamos visto esta configuração antes. Então é isso, gente. Acho que por hoje nós ficamos por aqui. Este era um canto realmente de revisão. É um canto que Dante autor, considerou naturalmente necessário a um certo ponto em que aparentemente as coisas estavam se tornando mais complexas. Então ele decide interromper um pouco a jornada dos seus dois poetas para explicitar para o seu leitor qual era a sua configuração do inferno. Porque, claro, eles já haviam passado por 6 círculos, mas parece que agora Dante tem uma ideia um pouco mais clara de qual é a estrutura total que ele já elaborou na sua mente, e para não voltar a comentar essa estrutura, porque tem muito mais coisas a dizer, então ele faz com que os poetas parem aqui e define de uma vez por todas como é essa estrutura até o final. É um canto, então, que dá um certo fôlego, um certo respiro, um certo descanso para Dante, Dante personagem, e daqui para frente Dante vai se mostrar, Dante personagem vai se mostrar mais maduro, digamos assim, em relação ao seu comportamento. Até este momento, Dante se comporta de uma maneira muito ingênua. Como eu já disse, Dante se mostra aqui como um medroso, um covarde, ingênuo, desajeitado, fraco fisicamente e psicologicamente. Então, nós temos uma pausa aqui em que Dante vai se dar conta de como é todo o inferno, e parece que a partir desse momento ele começa a mudar um pouco o seu comportamento. Depois nós vamos ter uma outra mudança mais radical de comportamento de Dante a partir do canto 18. Mas, por enquanto, nós temos aqui já, vamos nós também, leitores, passar para essa nova fase, porque até agora nós vimos os círculos dos incontinentes, então dos pecados menos graves, passamos pelo círculo da heresia, que fica fora desse ordenamento baseado na ética de Aristóteles. Esse é um toque de Dante neste ordenamento moral, né? Ele insere a heresia aqui, e a partir do próximo canto nós vamos então entrar na categoria dos violentos. O canto 12, nós temos aqui os violentos contra o próximo, que é um canto um pouco mais limitado do ponto de vista do valor estético, da poesia mesmo em si. Porque Dante alterna os cantos em que ele é mais, por assim dizer, mais dogmático, mais didático e mais poético, no verdadeiro sentido. Então tem alguns cantos em que Dante é mais puramente didático, como este canto 11 que nós estamos encerrando. Dante é muito mais didático. Aqui é o mestre como professor, Virgílio, que está explicando algo a Dante. Então é um canto que tem naturalmente as suas belezas
poéticas, tem momentos em que Dante se diverte muito com as palavras, por exemplo, aquele terceto que eu falei para vocês, que tem praticamente só palavras que indicam diretamente pecado ou pecador. Então, tem algumas sacadas interessantes de Dante ali, mas é um canto muito mais didático. Nós vamos ter outros cantos que são muito mais doutrinais ou dogmáticos, em que Dante vai explicar ou vai receber uma explicação sobre determinados conceitos ou fatos ou dimensões da religião ou da política ou da filosofia e que estabelecem um pouco as bases dogmáticas do seu pensamento. E tem alguns outros cantos que são muito mais poéticos no verdadeiro sentido, em que Dante está narrando, descrevendo, contando histórias, descrevendo personagens, etc., mas tem o gosto da narração, da ficção, da fantasia e a beleza da língua com que ele trabalha essa ficção, essa fantasia, essa narração, essa história que ele conta. Então, há uma sequência, uma variação nestes momentos da comédia. Aqui nós temos, como eu já disse, um exemplo de um canto muito mais didático. O canto 12, que é o próximo, nós temos um canto também, de uma certa maneira, um canto de passagem e que vai ter alguns momentos mais interessantes ali, mas é um canto, digamos, também um pouco reduzido na sua dimensão poética. Já o canto 13 é maravilhoso. Quando nós chegarmos lá, no canto 13, que é o canto dos suicidas, ali nós vamos nos divertir muito. Bom, eu fico por aqui hoje. Desejo que todos vocês tenham um bom fim de semana, uma ótima semana, que leiam, e nós nos vemos aqui na próxima sexta-feira, às 18h30. Tá bom? Tchau para vocês, até semana que vem.